Palmeiras ganhou do Vasco em Brasília. A narração de Domênico o Gato da Energia você vai conferir agora. Vai conferir também aí algumas curiosidades aí dos antes, que realmente fizeram um escândalo naquele gol da semifinal do Paulistão do Vitor Roque. Rapaz, eu quero ver aí essas tretas, mas tem também aí o desespero deles vendo mais uma vitória do Palmeiras, especial aí o Gão Corintiano que vai mandar o papo aí. E você vai ver os jornalistas também aí sem saber o que falar do maior campeão do Brasil. Abel Ferreira falou bastante depois do jogo aí. E o Neto tá até com medo do Palmeiras ser campeão de novo aí, né? Já tá vendo que o Palmeiras vai disputar pelo menos 2 títulos aí e já tá apavorado. Vamos ver o que esse pessoal falou. Palmeiras e Vasco. Placar, segura um pouquinho, erraram. Olha o Estevão, dominou, tocou, bateu, gol! É o gol do Vitor Roque! Vai que gol, velho! Que sair driblando. O Richard Guilherme vai lá, cozinhou. A bola sobrou para Estevão. Estevão dominou, olhou o Vitor Roque se infiltrando, tocou. E aí a bola ficou pedindo: me chuta, me chuta, me chuta. Ele enfiou o pé esquerdo na bola, balançou as redes do time do Vasco. Vitor Roque, o Tigrinho, o Tigrinho, o Tigrinho. Vitor Roque, camisa número 9. Eu vou aí abraçar você em Brasília, Vitor. Vai te abraçar, Vitor Roque, finalmente saiu o gol dele. 1 para o time do Palmeiras, 0 para o time do Vasco. E o detalhe do gol é só seu Zé Henrique. E é o que eu falo, às vezes... Alguém aí sabe o que o Giai tomou? Porque eu também vou querer tomar. O argentino tá jogando demais. Que começo de Brasileirão do lateral direito, que aliás foi o melhor do time hoje na vitória contra o Vasco por 1-0 lá em Brasília. Muito bem no ataque, muito bem na defesa, tirou bola em cima da linha de bicicleta. O argentino está justificando o investimento alto de 40 milhões de reais feito pelo Palmeiras lá atrás. E o Palmeiras hoje também teve outra boa notícia. Vitor Roque desencantou. Ele já tinha feito outros 2 gols que acabariam anulados por milímetros, mas foram anulados e agora ele desencantou. E é importante, porque o Vitor Roque já mostrava alguns sinais de a confiança estar um pouco em baixa. Um pouco de cabeça baixa em determinado momento do jogo, erros de passe com passes curtos, algumas finalizações precipitadas. Então isso é muito importante para o Vitor Roque finalmente ter o seu gol com a camisa do Palmeiras depois de 13 jogos. O Palmeiras também pode ser elogiado hoje o sistema defensivo. Emiliano Martínez e Bruno Fux. Até porque o Vasco, apesar das dificuldades de ter um elenco um pouco mais competitivo, de não ter Coutinho, de não ter o Vegetti, conseguiu trocar passes, conseguiu criar algumas oportunidades e fez o Emiliano trabalhar mais do que a gente esperava. O próprio Bruno Fux também. O Emiliano muito bem no desarme, assim como o Bruno Fux também muito bem nas bolas aéreas. E os dois foram importantes também no desafogo do Palmeiras. Os dois sabem sair jogando, isso ajuda muito lá de trás. A vitória do visitante mais temido do país. 18 jogos sem perder, atuando longe de São Paulo. O gol do Vitor Roque foi apenas um erro defensivo do Vasco. Não, tem muito de ideia, trabalho e treinamento do time do Abel Ferreira. E é esse detalhe que eu quero te mostrar nessa análise tática de hoje por aqui. O Palmeiras subiu pressão em todas as 11 saídas de bola do Vasco até o gol marcado pelo Vitor Roque. Muito nesse modelo aqui, Estevão e Roque lado a lado para tentar fechar o passe lateral e encaixes dos outros jogadores. Então, Felipe Anderson, que era um ala, subia para encaixar a pressão no Piton. O Richard Rios, segundo volante, subia para encaixar uma pressão no Matheus Carvalho. E com essa ideia, o Palmeiras fechava todas as opções de saída do Vasco. Muitas vezes, como nesse lance aqui, o Léo Jardim tinha que esticar a bola, jogar um pouco mais longo. É fato que o Palmeiras não fez um grande jogo, mas o conceito presente no trabalho do Abel, o Palmeiras rapidamente sobe, pressiona, encurrala e recupera a bola, sai jogando mais uma vez. A partir de uns 15 mais ou menos, o Vasco buscou uma variação, que foi exatamente essa aqui. Trazer o Hugo Moura para fazer uma saída ao lado do Léo Jardim e tentar com isso ter alguma superioridade em relação ao Palmeiras.
Na primeira, a saída até que encaixa bem. O Vasco consegue em 3 toques chegar à área e fazer uma finalização. Um chute do Ryan que acaba com uma defesa do Everton sem tanta dificuldade. Mas depois disso o Palmeiras já foi se adaptando a essa variação do Vasco e diminuindo mais uma vez os espaços. Aqui de novo, o Hugo Moura sai entre os zagueiros, o Estevão e o Roque fecham as laterais e o Richard Rios fecha o passe no Matheus. A bola até entra no Tietê, mas rapidamente o Palmeiras consegue se recompor, o Felipe Anderson sobe no lateral, pressiona e tira a bola para o lado. Então, mesmo com as mudanças que o Felipe foi tentando, né, nesse duelo de saída e pressão, o Palmeiras conseguiu se adaptar para retomar o controle do jogo nesse sentido. E a gente vai observar que só uma vez o Vasco conseguiu sair limpo, uma troca de passes rápida, que gerou uma finalização. Na maioria das outras vezes, ou perdeu a bola dentro do próprio campo, ou como nesse lance, rifou. Segundo tempo, o Palmeiras volta um pouco mais agressivo nessa abordagem, a pressão em cima do Hugo Moura. E a gente vai ver isso no lance do gol também. Aqui num primeiro momento, é o Estevão que sobe para pressionar o Hugo Moura, que estava saindo mais limpo no primeiro tempo, como você viu antes. Aqui num segundo momento, o Richard Rios vai sair da marcação do Matheus e vai esticar para pressionar o passe do Hugo Moura. Era um prenúncio do que ia acontecer no lance do gol. Exatamente igual. O Vasco sai curto, bola no Hugo Moura. O Richard Rios já estava posicionado, então já tinha ali já tinha antecipado um pouco do que ele ia fazer, só esperando o passe entrar. O Jardim toca no Hugo Moura, o Richard Rios rapidamente acelera, pressiona, recupera, e aí a consequência do lance é o passe do Estevão e o gol do Vitor Roque. Por tudo isso, não dá para dizer que... Toque Vitor Roque! O primeiro dele! Neto, Euro 17. O primeiro a gente nunca esquece. De primeiro tempo em Brasília, olha, 0-0, mas era pra estar 1-0 pro Vasco, hein? O Giraia tirou uma bola em cima da linha ali de bicicleta, velho. Eu não sei o que o Everton foi fazer pra sair dessa bola, a bola na cabeça do M. Martínez. O Everton foi lá, deu uma pichotada, o cara bateu pro gol, acho que foi o João Vitor e o Giraia de bicicleta tirou a bola. Porcada, hein? Olha que a secada tá boa, eu tava de folga ontem, hoje eu voltei com tudo, e a secadinha tá boa. A coisa tá feia pro Palmeiras, e o Palmeiras teve uma chance com o Bruno Fux praticamente. Cabeceou a bola pra fora e mais nada. Mais nada, de nada, 0-0. E eu já quero falar aqui, eu vim do futuro, 1-0 Vasco no segundo tempo, gol de quem? Pitão. Mas segundo Pitão esse Corinthians. Pode escrever aí, porcada. Hoje não tem pacto, hoje não tem areia higienista, porque em Brasília essas coisas não existem. Acabou em Brasília. 1-0 pros porcos em cima do Vasco. Boa, Vasco. Entregada pro Palmeiras. Pro papai Palmeiras, porque o Palmeiras é o pai de vocês. Não sei desde quando que vocês não conseguem ganhar no Palmeiras, velho. Já faz 1000 anos, Dercy Gonçalves era vivo ainda. Vai fazer dinizismo na defesa. Time ruim, irmão, não tem que ficar fazendo firula, tem que meter a bola pra arquibancada. Mete-lhe a bica. E aí custou aí, ó, um pontinho que vocês iam levar, ia ser um tropeço do Palmeiras. Agora os caras são líderes do campeonato. 7 vitórias consecutivas fora de casa tem esse time do Palmeiras. E quem fez o gol? O Triguinho. Soltou a carta. Ainda mais essa. Vocês conseguiram recuperar o Triguinho, que não vinha fazendo nenhum gol. Você dá um gol de graça. Mas até eu fazia aquele gol. Até o Descarso fazia aquele gol. Bom, vai ter que torcer pro Flamengo ganhar do Cruzeiro pra esses porcos não virar líder. Já são líder, né? O Flamengo pode começar a jogar agora. Não dá pra secar esses caras, velho. Time encardido, time lazarento. Mano, bora falar dos jogos que acabou então aí, tanto vídeo pra gente fazer. Bora lá, o Palmeiras venceu o Vasco 1-0. O jogo eu não achei esse jogão de bola não, mas é o Palmeiras, né, velho? O Palmeiras do Abel Ferreira é assim, é letal, mortal, foi lá algumas vezes na área lá e o Vasco deu uma bobeira. O adversário, quando não erra contra o Palmeiras, a maioria das vezes perde. Imagina quando erra.
E o Palmeiras de Vitor Roque. Vitor Roque faz seu primeiro gol com a camisa do Palmeiras. Tal de Hugo Moura entregou a rapadura ruim pra caralho. O time do Palmeiras é um timaço, o time do Vasco é ruim, ainda mais sem Veguete, sem Coutinho. Você imagina, com 2 moleques da base. O Vasco até que deu um sufoquinho no Palmeiras. Sufoquinho não, mas jogou meio de igual para igual com o Palmeiras, mas é muita diferença. O Palmeiras, líder do campeonato, vence o Vasco 1-0. O Palmeiras do Abel Ferreira não é aquele time avassalador, velho. O Palmeiras do Abel Ferreira era aquele time que perdeu de 2022, que sim, mas esse Palmeiras do Abel Ferreira, ele não cria um monte de chance, mas as chances que ele cria, ele vai lá e faz. Por isso que vence o jogo 1-0. Quer ver show? Vai pro teatro, vai a algum lugar. Palmeiras ganha jogo, isso que importa. 1-0 e é o líder do campeonato. Alô, Tricas! Mais Cadê um palmeirense vocês? chorando aí por causa Cadê vocês? Cadê aquele escândalo em função de um pênalti que não existiu? Dá uma olhadinha nesse lance Mas daí aqui. foi pênalti. Olha aqui, eu não sei se eu estou enxergando mal, né? Não sei. Talvez tenha sido um pênalti do gramado. Mas foi pênalti né? aí, A favor cara. do São Paulo, talvez isso tenha acontecido, porque isso aqui não foi absolutamente Foi sim, foi nada. pênalti. Aí, foi pênalti, tem um braço lá. Nada. Eu sei do seguinte, cara, naquela semana da semifinal do Campeonato Paulista, quando rolou aquele pênalti lá em cima do Vitor Roque, que eu tive a cara de aparecer aqui e falar que não foi nada. O São Paulo não apareceu e falou de sistema, e foi cartinha pra lá, e recebeu cartinha da federação pra cá, e foi o caos. Acontece que agora ninguém aparece pra falar absolutamente nada. Eu acho engraçado, só que é o seguinte, hein, São Paulino? É o segundo pênalti no Campeonato Brasileiro de 7 rodadas, hein? 7 rodadas que vocês Esse não conseguiram foi, empatar esse 6. Parabéns pela Mas super o Abel campanha Ferreira dá do entrevista São Paulo Futebol Clube. quando Mas o o vídeo Palmeiras não é é pra isso. beneficiado. Só que pela segunda vez, um pênalti dado a O favor Abel do dá São entrevista, Paulo que não a galera foi do Palmeiras dá nada, quando é e beneficiado. vocês simplesmente ficam em silêncio. O que o Abel falou do Vitor Roque? Vocês lembram que o Mbappé fez 0 gols nos primeiros 7 jogos? Será que o Abel tá comparando o Vitor Roque com o Mbappé, velho? Será que você tá comparando, Abel? Eu vi o corte ele falando aí disso. Eu espero que o Abel não esteja comparando o Vitor Roque com o Mbappé. Tá certo, Abel Ferreira? Vocês lembram que o Mbappé fez 0 gols do primeiro 7 jogos? Ele falou assim, você lembra que o Mbappé fez bolinha de gols do primeiro 7 jogos do Real Madrid? Pô, Abel Ferreira, aí não dá. Você acha o Vitor Roque um bom jogador? Talvez na hora que ele fizer o primeiro gol, ele dá uma deslanchada. Eu lembro que o Rony demorou pra caralho pra fazer o primeiro gol no Palmeiras. Eu lembro. Depois deslanchou e virou aí. Tá na história do Palmeiras, o Rony como o maior artilheiro do Palmeiras na Libertadores. Vitor Roque não é ruim não, é bom, mas não deu certo lá na Europa. Pode ser que nós mesmos a gente empolga demais com o moleque tá surgindo. Só que ele surgiu muito bem no Atlético Paranaense, né, mano? Realmente até agora no Palmeiras ele não tá fazendo nada. Vitor Roque até agora no Palmeiras tá muito mal. Vamos esperar para ver o primeiro. E ele vai ser muito cobrado. Ele vai ser muito visto e olhado com atenção pela torcida do Palmeiras e pela mídia, porque ele foi muito caro, né, mano? O Palmeiras investiu dinheiro nele. Ele vai precisar render dentro de campo realmente. Quem é melhor? Quem é melhor? Vitor Roque ou Mbappé? Quem é melhor? Vitor Roque ou Mbappé? Rescisão acertada entre Dudu e Pedro Lourenço. Foi um papo entre os dois, sem intermediários de fato, para encerrar a ideia de uma rescisão unilateral, o que faria com que o Cruzeiro precisasse pagar o valor de maneira integral da multa. Foi um acordo, e com esse acordo o Cruzeiro parcelará um valor que foi acertado entre as partes. A informação que chega é que esse valor, ao todo, será entre 20 e 30 milhões de reais. Com isso, o Dudu segue o seu caminho em busca de outro clube, enquanto o Cruzeiro vai seguir a temporada sem a contratação que ficaria no clube até dezembro de 2027. Mais uma vitória do Verde, com 16 pontos agora. O Verdão volta à liderança do campeonato. E o Cruzeiro, que venceu o Flamengo no Mineirão, reduziu a diferença para o Flamengo em 1 ponto. Ficou com 13 pontos, os mesmos 13 do Red Bull, que é o terceiro, e do Fluminense, que é o quinto. O Bahia é o sexto, com 12 pontos. Essa é a classificação, meu amigo palmeirense, minha amiga palmeirense. Deixa aí o seu like, deixa o seu comentário. E nesse vídeo aqui,
tem mais sobre o maior do Brasil. Clica aí para tu ver mais sobre o Palmeiras. Avante palestra!